Vamos com o Jorge Serrão aqui na programação da Rádio Auriverde. Já está pronto para conversar conosco? Bom dia, Jorge. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Lula e o lobby da jogatina querem aprovar de cara bingos, cassinos e todos os jogos de azar, inclusive jogo do bicho no Brasil. Pois é. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pautou para essa quarta-feira, dia 15, a apreciação do projeto de lei 2234 de 2022, que legaliza o jogo no Brasil. A jogatina está proibida por aqui, pelo menos oficialmente, desde 1946, por um decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra. Mas a porteira da jogatina já foi aberta com a liberação das apostas esportivas. E todo mundo sabe que o jogo clandestino sempre correu solto no Brasil. O jogo do bicho é até levado como brincadeira, como um joguinho bacana que todo mundo pode jogar à vontade. Enfim, a volta do jogo interessa a Lula e ao ministro Fernando Haddad porque cria uma CID dos jogos. Mais imposto, com uma alíquota de 17% sobre a operação das apostas. Esse imposto é inferior ao cobrado por gêneros alimentícios em muitos estados do Brasil. E fixa também em 20% a incidência de imposto de renda sobre prêmios a partir de R$10 mil. O imposto de renda incidirá sobre o ganho líquido, o valor do prêmio deduzido do valor para fazer a aposta. Tais percentuais não cobrirão os custos sociais da jogatina. Para cada $1 arrecadado, 3 são gastos, pelo menos segundo estudos internacionais. O apostador que receber o prêmio até o limite da isenção do imposto de renda não precisará ser identificado. E aí um problema, fica uma porta aberta para a lavagem de dinheiro. O projeto de lei que vai legalizar o jogo do bicho, atividade diretamente ligada à contravenção, crime organizado, tráfico de drogas, homicídios e até hoje milícias. Isso também é outro risco. Por isso tudo, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, promete uma cruzada no Senado contra a volta da jogatina. O Girão lista uma série de riscos desse PL 2234 no país em que uma pesquisa Datafolha já revelou que, pelo menos, quem recebe Bolsa Família já está gastando aí, chega a gastar R$100 por mês só em apostas esportivas. Imagina na hora que tiver o resto da jogatina liberada. Segundo Girão, a legalização da jogatina está associada ao aumento das taxas de criminalidade. Boa parte dos jogadores em tratamento por jogo compulsivo admitem cometer crimes ou fraude para financiar o vício ou pagar dívidas relacionadas ao jogo. Tem também um outro dado da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a ANFIP, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e a Procuradoria-Geral da República, que já se manifestaram no sentido de afirmar que a legalização de jogos de azar no Brasil será uma porta aberta para crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de receita. Ainda segundo Girão, os jogos de azar não geram nova receita. Quando uma pessoa deixa de comprar um tênis, de ir a um restaurante ou a um show, enfim, de consumir qualquer coisa para gastar no jogo, essas outras atividades poderão perder receitas, sendo que todas elas pagam impostos até maiores que a taxação prevista para os jogos. Girão também cita que a legalização da jogatina acarretará uma redução no número de empregos no país, pois a quantidade criada será menor do que a destruída em outros setores. Além disso, os empregos do setor de jogos pagam menos do que as atividades que serão prejudicadas. O senador Girão também diz que os jogos não vão contribuir para atrair turistas estrangeiros para o Brasil. Estrangeiros visitam o Brasil por suas belezas naturais, hospitalidade e cultura. Ele cita o exemplo de Las Vegas, em que apenas 14% dos visitantes são turistas estrangeiros, e desses apenas 4% vão lá efetivamente para jogar. Ainda, segundo o senador Girão,
há uma real possibilidade de que os jogos de azar atraiam uma espécie de turismo totalmente indesejado para o Brasil, composto por aqueles que busquem facilidades como prostituição, principalmente a infanto-juvenil. A legalização também não acaba com o jogo ilegal. Na verdade, a tendência é aumentar. Se legalizar o jogo implicasse o fim da atividade ilegal, o mercado de cigarros, por exemplo, não incluiria vendas ilegais do produto no país, segundo o argumento de Girão. Ele também prega que a legalização dos jogos resultará em grandes custos sociais, que vão exigir fiscalização, controle, saúde pública, impactando segurança pública. O senador aponta que os jogos de azar, modalidade onde estão incluídos os cassinos, são reconhecidamente uma prática que acarreta o vício, que na literatura médica é conhecido como ludopatia. O vício em jogos foi incluído pela Organização Mundial da Saúde na relação de patologias do Código Internacional de Doenças, a CID. É a chamada CID-10 F63.0. Tem ainda, segundo Girão, um problema psicossocial. Um artigo publicado pelo jornal The New York Times, Jogo Compulsivo, indica que entre 50% e 80% dos ludopatas pensam em tentar suicídio, enquanto a média da população é em 5% que isso acontece. E entre 13% e 20% realmente tentaram ou conseguiram se matar, que é um número alto. Estatisticamente, entre 1% e 5% da população do país no qual o jogo é legalizado passam a ser ludopatas. E esse é um risco grande que pode também pairar por aqui. Projetando para o Brasil, podemos ter entre 2,5 milhões a 10 milhões de viciados em jogos de azar. Então, é a listagem pesada, é um jogo bruto contra o jogo que o Girão está listando. E tem mais problemas que ele indica. Nesse projeto de lei, ele diz que o relatório é uma simples cópia de um já aprovado pela Câmara. Não cria restrições efetivas e factíveis sobre as questões que envolvem a problemática da ludopatia, que é o vício em jogo. O relatório também não cria ferramentas e modelos de controle efetivos sobre essa atividade que circula tanto dinheiro e que, como já disse, é uma porta escancarada para crimes de corrupção. A previsão é que tenhamos, com a aprovação do jogo, 67 cassinos, mais de 500 bingos e pontos de jogo de bicho infinitos espalhados pelo Brasil, o que vai incentivar a prática da jogatina. É um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado. Mais uma vez, o esquema do governo e da jogatina aproveitam-se de um momento delicado. Estamos no Brasil presenciando o drama das enchentes no sul, assunto que concentra toda a atenção nele. E aí o resto da opinião pública não toma conta de outros pontos graves que podem ser aprovados. O governo Lula só pensa em arrecadar, o ministro Tachad só pensa naquilo. Então, é um problema sério. Debate. Estamos debatendo se o jogo é bom para o Brasil de verdade? O risco é que teremos mais um projeto que vai passar pela porteira sem o devido debate pela sociedade brasileira. Esse é o risco maior de todos. Precisamos debater as coisas sérias no Brasil. Enquanto isso não acontecer, governo, Estado e as máfias reinantes vão fazer a festa como sempre fizeram. Para Auriverde Brasil, Jorge Serrão.